Olá pessoal, nesse vídeo meu objetivo é dar um start aqui no início de uma calculadora. Por que o start? No desenvolvimento da calculadora, a partir de um momento, ele é bastante repetitivo, né? O processo é basicamente o mesmo do início. Então eu vou começar aqui o desenvolvimento, vou dar um start e aí depois você pode concluir o desenvolvimento da calculadora e até adicionar mais recursos. Então vamos lá, eu vou criar um projeto novo, vou dar o nome aqui de calculadora, lembrando que nós estamos usando Windows Forms, tá? .NET Core 8, vou criar o projeto. Ok, então quais componentes a gente vai precisar aqui? Então eu vou começar colocando aqui uns componentes que a gente vai utilizar. Então eu vou colocar aqui um text box que a gente vai utilizar como o visor da nossa calculadora. O nome dele eu vou trocar aqui para txt visor. O texto eu vou deixar vazio mesmo. E eu vou ajustar aqui algumas coisas na aparência dele. Então, a fonte eu vou colocar um negrito, tamanho aqui pode ser 20. E agora, a cor de fundo, né, o back color dele, eu vou trocar aqui de branco para preto. Então, vem aqui em Web, Black, e a cor da fonte, no For Color, eu vou escolher aqui White, branco. Também eu vou trocar aqui o alinhamento. Geralmente na calculadora o texto não é alinhado à esquerda, né, e sim à direita. Então eu vou trocar aqui o alinhamento, que é a propriedade text align. Então eu vou trocar de left para right, para ficar o alinhamento aqui à direita. E aí eu vou inserir o botão. Então o primeiro botão aqui que eu vou colocar vai ser do número. Então vou pegar um botãozinho aqui. Vou ajustar aqui o nome dele. Vou colocar aqui btn1, que ele vai ser utilizado para o número 1. Depois, vou trocar aqui o texto dele para 1, né, somente 1. E agora eu vou acertar aqui o layout dele. Então, vou colocar uma fonte aqui no tamanho 14, negrito. E vou ajustar aqui o tamanho dele assim. E aí os próximos botões, né, eu posso utilizar como base esse layout aqui. Então vou selecionar o botão, copiar e colar. A partir daí eu troco só as propriedades dele aqui. Então btn 2 é o botão 2. E o texto dele vai ser o 2. Então vou inserir aqui mais um botão que vai ser utilizado para a operação. Então vou colocar aqui, vou começar com o mais, então btn mais, então no name dele é btn mais, né, com o mais escrito mesmo, e o texto dele vai ser só o sinalzinho de mais. E depois aqui um botão pro igual, então eu vou colocar aqui btn igual, e o texto do botão igual. Belezinha. Bom, então tem aqui basicamente dois números e uma operação e o igual. Já dá para a gente começar a desenvolver a lógica em cima disso aqui. O que eu vou ter que fazer então? Eu tenho a seguinte lógica, né, na execução da calculadora. Então eu tenho que colocar um número, né, então eu coloco um número que eu quero, depois a operação que eu quero executar, o outro número e depois clico no igual. E aí o resultado ele é mostrado no visor
da calculadora. Então, eu tenho que ter um controle, né, de quando eu vou estar executando ou não a operação, né? Porque, por exemplo, se eu colocar o primeiro valor e clicar no igual, eu não vou estar executando a operação porque eu ainda não selecionei ela. Então, eu teria que clicar na operação ou selecionar a operação antes e depois selecionar o outro número e só então clicar no igual. Então, eu vou criar aqui algumas variáveis que eu vou usar para controlar isso. É quando ele está ou não executando uma nova operação, qual é a operação que ele está executando e quais valores ele vai utilizar nessa operação, né? O valor 1 e o valor 2. Então eu vou lá no código-fonte, eu vou criar aqui alguns atributos do formulário, então eu vou clicar dentro da classe form mesmo, vou clicar aqui, esse form 1 aqui você pode trocar, tá? Se você quiser, você pode vir aqui no name dele, vou trocar aqui o de form 1, vou colocar aqui para FRM calculadora. E o texto dele eu vou trocar também para calculadora, para ficar mais bonitinho aqui. Então eu vou voltar lá no meu botãozinho. E aí eu vou criar agora as propriedades. Então eu vou criar aqui a primeira propriedade, né, do meu formulário. Por que eu estou criando aqui dentro da classe FRM calculadora do formulário? Porque ela vai ficar disponível dentro de toda a classe, vai ficar mais fácil para eu poder trabalhar. Seria como, entre aspas, né, uma variável global aqui dentro do meu formulário. Tá? Então, eu vou criar aqui um private double, que vai ser o valor 1, vai iniciar com 0, private double valor 2, uma string que vai se chamar operação, que ela vai ser responsável por armazenar a operação, e um boolean aqui, que eu vou chamar de nova operação, que ela vai se inicializar com true. Então, para que vai servir essa nova operação? Essa nova operação aqui vai ser para a gente controlar quando eu vou ou não criar ou utilizar uma operação nova ou não, tá? Que aí eu vou saber quando que eu vou executar o cálculo ou quando eu vou só armazenar aí o operador e o valor. Então, eu vou voltar aqui no meu formulário e aí eu vou fazer agora, né, uma rotina para a gente poder obter o número que foi fornecido, né, tanto o número 1 quanto o número 2, 3 e assim por diante. Essa rotina ela vai ser sempre a mesma, tá? Não importa o número que eu forneça, ele sempre vai ter que pegar o número aqui do botão e concatenar com aquilo que está no visor. Né? Se ele colocar 1, por exemplo, 1 vai para o visor. Se ele colocar 2, então 2 vai pegar o que tem lá no visor e concatenar com ele e assim sucessivamente. Então eu vou criar um método para isso aqui, uma função, para ficar mais fácil da gente trabalhar aqui. Então eu vou criar aqui um public void btn número clique, ou seja, eu vou criar aqui um evento clique, object sender para eu poder capturar qual que é o objeto em questão, né, qual seria o botão em questão, e o evento, né, qual que é o evento que foi disparado aí, no caso é o clique, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, se a nova operação
for verdadeiro, o que eu vou ter que fazer aqui? Ó? O txt visor, eu vou ter que limpar ele, né? Porque, repara no seguinte, toda vez que eu seleciono um número para operação, depois que eu clico aqui na minha operação, eu vou executar uma nova operação, o visor ele vai ter que limpar após eu fornecer o número. Tá? Eu tenho que fazer esse controle aqui. Então, se for uma nova operação, eu limpo o visor. E também vou limpar aqui a variável nova operação, eu vou setar ela para falso, né? Já que eu acabei de verificar que ela é verdadeira, então agora ela passa a ser falso. Não vou executar mais uma nova operação no momento. A partir daí, eu vou ter que setar aqui o meu botão. Vou ter que pegar o botão que foi passado aqui, né, no parâmetro, e pegar que botão que é esse, né? Eu preciso saber qual número que foi fornecido. O número, se a gente se lembrar aqui, ó, para cada botão, então na propriedade text, ó, eu tenho o número respectivo dele, ó. Para o 1, eu tenho o texto 1. Para o botão 2, o texto 2. Para o 3, vai ser o 3 e assim por diante. O mesmo vai valer depois para a operação que a gente estiver executando. Bom, então eu vou pegar aqui qual que é o conteúdo, né, txtvisor.text. Eu vou concatenar com o que já existe lá no visor. O botão.text. Então eu já peguei o botão, o texto do botão e concatenei com o que já existe lá no visor. Tá? Só vou rodar aqui para mostrar, não vai funcionar, porque a gente vai ter que fazer alguma coisa ainda, mas é só para mostrar aqui a ideia. Então ele vai clicar aqui no botão, ele vai concatenar aqui com o que já existe no botão, o valor que já existe. Bom, para a gente fazer com que o botão, o clique do botão, ele acione esse método aqui, como que a gente vai ter que fazer? Ó? Então eu venho aqui no botão, seleciono o botão, e aí lá nos eventos, lá no rainho, eu venho e seleciono aqui, ó, qual que é o evento clique, o que que ele vai, quando ocorrer o evento clique, o que que ele vai chamar, qual método? btn número clique, que foi o que eu acabei de criar aqui. Aqui, ó. Então ele chama esse cara aqui. No evento clique do botão, ele vai chamar esse cara aqui. E isso vai ser para qualquer número. Então vou selecionar aqui o 2, no clique do botão 2 também, ele vai acionar aqui o método btn número clique. E aí vamos ver se isso daqui vai produzir o resultado que a gente espera. 1, 2, olha lá. Se eu ficar apertando 2 aqui, ele sempre vai concatenar o conteúdo lá do visor com o conteúdo aqui do botão. É exatamente isso que a gente precisa. E aí, outra função que a gente vai ter que criar aqui vai ser para controlar a operação, né? Qual que é a operação que a gente vai realizar. Então eu vou criar aqui também um método public void btn operação clique. E aí a mesma coisa, né? Eu vou capturar aqui qual que é o botão que está sendo utilizado no momento e o evento que foi atrelado a ele. Bom, então a primeira coisa que eu tenho que verificar é se a nova operação não está sendo realizada. Então, se não estiver sendo realizada uma nova operação, o que que significa? Significa que eu vou ter que pegar o valor 1, né, que eu estou começando agora, né, o primeiro número que eu estou fornecendo, então vai ser número 1 recebe convert ponto
to double txt visor.text, ou seja, eu vou pegar o número que está lá no visor e armazenar aqui na minha variável valor 1, né, que é, no caso aqui, um atributo da classe do formulário aqui. Se você quiser colocar aqui o this, né, this.valor, também pode, tá bom? Mas tanto faz. Bom, aí, depois que eu joguei o valor para a variável valor 1, né, eu vou setar aqui uma nova operação, vai ser verdadeiro. Então agora estou realizando ou estarei realizando uma nova operação. E qual que é o botão, né? Qual foi o botão que eu escolhi? Então eu vou capturar ele agora, ó. Botão igual button sender, ou seja, o botão que foi passado aqui no parâmetro, né? E a operação eu vou jogar lá na variável operação. Aqui é o texto do botão. Assim como o valor do número é o texto do botão, aqui também vale para a operação. A operação também corresponde ao texto do botão. Beleza, então já atribuí aqui qual que é a operação para a variável. E aí eu vou agora programar o botão aqui para poder acionar o método quando for clicado. Então eu vou lá no evento do botão, no caso aqui o maisinho, né? No clique dele eu vou chamar aqui o método btn operação clique. Ok. E agora falta a gente programar aqui o igual, né? Então o igual vai ser no fim a execução da nossa operação. Então vamos lá. Clicando duas vezes lá no botão igual, eu vou fazer a seguinte verificação. Se não for uma nova operação, o que significa? Significa que ele não começou agora, né? Então eu vou ter que ler o valor 2. O valor 2 vai estar onde? Vai estar lá no visor também. Assim como eu fiz com o valor 1, eu vou fazer agora com o valor 2, que ele vai fornecer lá no visor, né? Então, aí eu faço o seguinte. Eu vou ter que verificar qual foi a operação escolhida, né? A operação escolhida ela vai estar lá na variável operação que a gente capturou aqui em cima, né? Nessa função, nesse método anterior aqui. Então, eu vou ter que fazer aqui um switch operação para verificar qual que é a operação que ele escolheu. Case. Então, se for o mais, que é o nosso caso aí agora, txt visor.text vai receber o quê? Então, vou ter que fazer a operação aqui, ó, que vai ser o que tiver na variável valor 1 mais valor 2. E isso daqui eu vou converter para toString, né, para poder jogar dentro da caixinha de texto, que é o txt visor. Então, nesse caso aqui é a soma, né, vai funcionar para a soma. E logo após fornecer ou executar a operação, eu vou ter que setar aqui também nova operação para true. Então, eu executo a operação aqui, valor 1 mais valor 2, converto para string e jogo aqui no visor. E logo em seguida, eu vou setar aqui a nova operação para true. Então, vamos executar isso aqui, vamos ver se vai funcionar. Então, vamos lá. Ó. Eu vou colocar aqui o valor 12, a operação mais. Quando eu colocar aqui o novo número, no caso 1, por exemplo, você vai ver que ele vai limpar aqui o visor e vai acrescentar
o novo número, né? O porquê disso? Porque a nova operação está verdadeiro. E quando ele tiver verdadeiro, ele vai limpar o visor. E depois ele vai setar novamente nova operação para falso. E aí ele entende que eu vou digitar um novo número. Então aí agora, se eu apertar o igual, ele vai executar a soma, que é o que nós programamos aqui embaixo no case, né? Nesse case aqui. E aí para os próximos números e operações, você faz a mesma coisa. Né? No caso aqui, vamos acrescentar o botão 3. Ó. Então vou acrescentar aqui o botão 3. Então, vou copiar o 2 aqui. Eu vou alterar a propriedade dele aqui, o nome para btn 3, o texto dele para 3, e eu vou acrescentar, por exemplo, uma outra operação, um menos. Então vou copiar aqui o mais, vou trocar o nome dele aqui para btn menos, o sinalzinho do botão aqui no texto vai ser o menos. E agora, aqui no 3, o que ele vai chamar aqui? No 3, a ação, no clique do 3, ele vai chamar o quê? O número clique. E o menos, ele vai chamar o quê? Ele vai chamar a operação. E agora eu preciso programar a ação dele lá no case. Então eu vou acrescentar mais uma linha aqui no case. Então se for o menos, txt visor.text vai ser o valor 1 menos o valor 2 toString break. Só isso. E aí você vai acrescentando aqui outros cases para as próximas operações aí que você vai executando. Né? Então, vamos rodar aqui. Então, 13 menos 12 é igual a 1. Ok, então aí agora você pode implementar as outras funções aí, as outras operações que você quiser para a calculadora. Menos já implementamos, falta o vezes e o dividir aí para as operações básicas, né? Mas aí você fica livre para implementar o que você quiser e adicionar aí, lógico, os outros dígitos aqui, tá bom? Espero aí que tenha gostado. Um abraço e até a próxima.